paz do Senhor Jesus. Eu já ouvi muitas vezes que estudar teologia esfria a nossa fé. E eu vi esse comentário principalmente de crentes pentecostais como eu. Mas afinal, é ou não é verdade? O que o apóstolo Paulo quis dizer quando falou que a letra mata, mas o espírito vivifica? Será que o apóstolo Paulo, que era um homem super erudito, poliglota e estudioso, condenou o ato do crente estudar teologia? Eu creio firmemente que não. Porque estudar teologia, meus irmãos, nos ajuda a compreender melhor as doutrinas bíblicas e dá até respaldo para a gente, assim, discipular novos convertidos, por exemplo. Estudar teologia é um privilégio e eu acho que todo obreiro deveria, assim, ver como um dever para si mesmo buscar conhecimento na área da teologia. Ah, mas o problema em questão é que muitos obreiros, e eu afirmo aqui, principalmente pentecostais, dizem que estudar teologia esfria a fé do crente. Já me disseram certa vez que teologia deixa o crente inchado. Olha, eu discordo totalmente. Eu sou teólogo e convivo com outros teólogos que estão com a fé firme a todo vapor, trabalhando na obra, procurando fazer com excelência a obra do Senhor. Não tem essa história de esfriamento da fé. O que eu acho é que a fé vai esfriar você estudando teologia ou não. Se você não orar todos os dias, se você não fizer seu devocional todos os dias, reconhecendo a sua dependência de Deus. Aí sim a sua fé vai esfriar, com ou sem teologia. O camarada já não tem vida devocional com Deus e começa a estudar teologia, aí pronto. Foi a teologia que esfriou a fé dele. Conversa fiada. Uma vez eu ouvi alguém falar que só acreditava na revelação que Deus dava para ele na palavra. Que estudar teologia era coisa do homem e não de Deus. Porque na teologia ele viu que usava hermenêutica e no meio secular também usava. Olha que absurdo. Tadinho, ele nem sabe que a hermenêutica nasceu na teologia. Depois é que o meio secular passou a usar a hermenêutica. Você está gostando? Dá o seu like, deixa o seu like para o YouTube compartilhar com você novos conteúdos e se inscreva no canal. Nós vamos continuar o assunto falando sobre o porquê a teologia não esfria ou se a teologia esfria ou não a fé do crente, mas depois da vinheta. Mas a pessoa de sucesso, ela age apesar do medo. Teologia sistemática de Norman Geisler. Ele está contigo e quer te abençoar. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, por que tanta confusão em torno desse assunto? Muito disso se dá pela má interpretação de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, onde nós encontramos Paulo dizendo que a letra mata e o Espírito vivifica. Mas qual é o contexto desse versículo? Champlin, no seu comentário de 2 Coríntios, nos diz que o antigo pacto trouxe morte aos homens, porquanto lhes apresentou um código ético impossível de ser observado, e a falta de obediência implicava em pena de morte. Por isso mesmo é que Paulo afirma que a letra mata. Esse foi o comentário de Champlin. Vamos pensar aqui comigo, irmãos. Se em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o Senhor disse que o povo dele estava sendo destruído por falta de conhecimento, e disse mais, disse que pelo fato dos sacerdotes rejeitarem o conhecimento, o Senhor os rejeitaria. E teologia nada mais é que busca de conhecimento, e conhecimento de tudo que seja relacionado a Deus, com base na Bíblia. Agora, se buscar conhecimento bíblico esfria a fé do crente, então Deus quer ter uma igreja fria, porque a palavra manda a gente buscar conhecimento, como por exemplo em 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 18. No versículo 15, ele orienta os crentes a atentarem para os escritos de Paulo. E no 18, um versículo muito conhecido, nos manda crescermos na graça e no conhecimento. A verdade é que Deus quer obreiros preparados na sua obra. Para com essa conversa, perde o medo e procura um seminário ou então uma faculdade de teologia, porque em nome de Jesus a sua fé não vai esfriar. Eu te dou o meu testemunho pessoal. Eu fiz faculdade de teologia bíblica interconfessional e a minha fé não se esfriou. Muito pelo contrário, a minha fé se fortaleceu ainda mais. Mas se a gente estudar para ficar apontando o erro de um e de outro, não participar mais da EBD porque acha que já sabe demais, e não fizer nosso devocional diário, é claro que a fé vai esfriar.
assim como esfriaria naquele que não estuda. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos estudar teologia com a motivação certa, que é contribuir com a obra do Senhor, assim como Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres. Eu fico por aqui. Gostou do nosso bate-papo? Deixe seu like, pois quando tiver novidade aqui no canal, o YouTube vai te notificar. E melhor ainda, para você ficar por dentro de todos os conteúdos, se inscreve no canal e ativa o sininho, vai. Se inscreve no canal, não custa nada, é de graça e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que eu postar aqui, pois toda semana temos vídeos novos para você. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.